Meus amigos, bora dar continuidade aí para essa questão de puberdade da USP. Hoje falando sobre puberdade masculina, ontem falamos sobre puberdade feminina avaliando a Bia. Se você não viu, volta lá, um vídeo muito interessante. Agora a gente vai discutir o Vitor, puberdade masculina, dando continuidade aí no nosso bloco de pediatria. Então a gente tem aí, só revisando o caso, o Vitor e a Bia, que são gêmeos de 9 anos. Eles tiveram uma consulta antes com 8 anos, então há 1 ano eles tiveram essa consulta. A Bia mudou pra caramba, o Vitor não mudou nada. O Vitor continua o mesmo da consulta anterior. E ele vai descrever aqui pra gente que o Vitor tem um volume testicular inferior a 4 ml, então é um testículo pequeno que ainda não cresceu e não tem pilificação local. E a altura dele é baixa, ou seja, ele não teve nenhum quadro de estirão de crescimento. Você vai falar assim, puxa vida, o que tá acontecendo com esse menino? E eu te digo, nada. Por quê? Porque os meninos, eles têm a puberdade mais atrasada do que as meninas. Enquanto as meninas a gente espera de 8 a 13 anos, os meninos a gente espera a puberdade comece de 9 a 14 anos. Então o Vitor tá com 9 anos ainda, ele tá no começo do que a gente espera que ocorra a puberdade pra ele. Não aconteceu ainda a puberdade pra esse garoto, mas tá tudo bem. A gente não tem que se preocupar, até 14 anos a gente pode esperar. E assim como nas meninas, a telarca, ou seja, o desenvolvimento das mamas, é o primeiro acontecimento da puberdade que marca o início, o start dela. Nos meninos é o aumento do volume testicular. Gente, isso aqui é pegadinha. Todo mundo acha que é o pênis que vai sofrer alguma alteração para dar início à puberdade dos meninos. Não, é o testículo que cresce acima de 4 ml, por isso que ele deu essa informação pra gente. Então nos meninos a gente vai ter o marco da puberdade com o aumento do volume testicular, né? Os meninos pré-púberes, eles vão ter aí uma taxa de crescimento de 5 a 7 centímetros e eles vão ter aí o start dessa puberdade com o aumento do volume testicular, só vão ter o início do estirão de crescimento em G3 e só vão ter o pico do estirão de crescimento em G4. Diferente das meninas, começou a ter larca, começou a crescer. Os meninos não, a gente vai ter o início da puberdade, só que eles só vão crescer quando tiverem modificações do pênis lá em G3. As meninas em M2 já começam a crescer, pico em M3, os meninos demoram mais, começa em G3, pico em G4. Então é uma alteração pra frente, aí que é o pico de estirão do crescimento, o seu início dos meninos em relação às meninas. Olha só então as nossas alternativas aqui. O Vitor é G0, P0, isso eu falei ontem, isso aqui é pegadinha clássica de prova, não existe estadiamento G0 nem P0. Os pré-púberes, como é o caso desse garoto, são G1, P1, e os pré-púberes das meninas são M1, P1. Não existe zero aqui nessa classificação, isso aqui é clássico, pega um monte de aluno, mas a gente não vai ser pego nessa pegadinha. O Vitor é G1P1, certo? Ele é pré-púbere e, portanto, não iniciou a puberdade e nem começou a crescer. Exatamente isso, nem meninos nem meninas crescem assim antes da puberdade, no seu estirão do crescimento. Espera a puberdade começar, meninas antes, meninos depois. O Vitor tá atrasado no desenvolvimento puberal? Não, o Vitor a gente pode esperar até 14 anos para que isso comece. Então ele tá muito bem, obrigado, a gente não tem que fazer nada com ele. A gente dá um abraço nele e fala assim, Vitor, volta no próximo ano pra gente avaliar se você começou a sua puberdade. O Vitor terá o início da puberdade marcado pelo aumento do pênis? Não. Eu falei isso aqui, é pegadinha de prova. É o aumento do testículo acima de 4 ml, que não, o Vitor não tem ele ainda, mas o aumento do pênis não é o que marca a puberdade nos meninos, o seu início, né? Coincidindo com o aumento da velocidade de crescimento. Na verdade, isso aqui é nas meninas, que quando tem a telarca, já começa o aumento da velocidade de crescimento. Os meninos ainda esperam. Fechou? Então, ó, eu trouxe aqui o estadiamento de Turner dos meninos pra gente dar uma revisada. Na minha opinião, é bem mais fácil do que o das meninas. Segue só. Então começa. Aumento do volume testicular, né? De G1 para G2. Olha só. Depois, o pênis aumenta em tamanho. Depois ele aumenta em espessura e por fim ele desenvolve a glande no aspecto adulto. Olha só como é fácil, né? E aqui ó, começa a crescer em G3 quando a gente tem o aumento do diâmetro do pênis e o pico é em G4 quando a gente tem o aumento da largura. Fechou? P1, ausência de pilificação, que é o nosso paciente. P2, começa ali os pelos rasos. P3, a gente já começa a ter mais um esparçamento dos pelos em padrão adulto. P4, padrão adulto. P5, acomete raiz das coxas. Muito mais fácil do que o das meninas, na minha opinião. Mas é isso aí. A gente conclui então que o Vitor, ele tá em G1 e P1 e não iniciou a puberdade, nem começou a crescer, né, no que a gente espera pra puberdade, tá crescendo de 5 a 7 centímetros, como são as crianças pré-puberdade. Fechou? Então aí, Vitor e Bia, os dois aí resolvidos, discussão top de pediatria, bora estudar pra salvar nossos pacientes. Valeu, pessoal!